Apenas 3 pessoas, em meio a centenas de tentativas das autoridades americanas, foram capazes de se infiltrarem em 3 grandes motoclubes fora da lei. E uma dessas pessoas foi capaz de se infiltrar em 3 dos motoclubes mais perigosos do mundo. Estou falando de Vagos Motorcycle Club, Outlaws Motorcycle Club e Mongols Motorcycle Club. E essa pessoa chegou a ser segundo no comando em 2 desses motoclubes. Eu estou falando de Charles Falco, um homem marcado para morrer e que hoje vive nas sombras e sob constante vigilância. E mesmo em meio a todo o mistério que ronda a origem desse cara, hoje eu trago, com base no seu livro e no seriado no qual ele participou como consultor, 10 fatos surpreendentes sobre Charles Falco, o maior infiltrado dos Estados Unidos. Fala galera, Malone aqui. E antes de mais nada, deixa eu agradecer a você que é da casa e sempre chega fortalecendo com o likezão sagrado. Tem muitos que já chegam curtindo antes mesmo de ver o vídeo, valeu demais pela confiança. E para quem for novo por aqui, peço que você já se inscreva, pois eu tenho certeza que você vai curtir o nosso conteúdo. E para quem puder e quiser ajudar ainda mais o nosso humilde canal, você pode se tornar membro do Top Mundo canal ou nos mandar um valeu demais. É uma pequena quantia, mas que faz uma diferença enorme pra gente. Recado dado, agora vamos ao vídeo aqui no Top Mundo. Ele era um traficante. Diferente da maioria dos infiltrados, que são policiais treinados e agem disfarçados, Charles Falco era um grande traficante de metanfetamina, com conexões até na Europa. Em seu livro, ele relata que chegou a ganhar mais de 500 mil dólares somente em um mês. Porém, em meio à vida luxuosa que ele tinha, ele acabou cometendo o pior erro para um traficante: se viciar por sua própria mercadoria. E foi aí que tudo começou a dar errado. 9. Do luxo ao lixo. Charles Falco, que tinha uma vida luxuosa, morando em uma mansão com a sua esposa, acabou perdendo tudo ao passar a se drogar sem parar. Ele perdia dias inteiros sob o efeito da metanfetamina, chegando ao ponto de prejudicar os negócios. E como sabemos bem, não há honra entre bandidos. Então Falco acabou sendo traído pelo seu antigo sócio e pela sua esposa, que arrancaram tudo dele e, para piorar, foi preso pelos federais. E a partir daí ele tinha 2 opções: cadeia ou cooperar com as autoridades, trabalhando como um informante e entregando todos os bandidos que ele conhecia. Eles querem nomes? Eu dou nomes. Pietro Cello. Eles não ficam impressionados. Não até que eu entregue meu parceiro, Bernard. Ele é um peixe grande, assim eu ganho tempo. 8. Vagos Motorcycle Club. Trabalhando para a DEA, Falco não tinha paz. Não importava o quanto ele cooperasse ou quantos bandidos ele entregasse, nada mudava. Ele ainda vivia sob o temor de acabar na cadeia. E quando a DEA já não precisava mais dele, Charles Falco foi praticamente dado à ATF. E foi aí que ele se viu forçado a entrar em um mundo o qual ele não fazia nem ideia de que existia: a dos motoclubes fora da lei. Você quer que eu entre numa gangue? Quer ficar fora da prisão? Olha, moça, eu sei de traficantes, sacou? Eu não sei nada de motociclistas. Na época, a ATF estava na cola dos Vagos Motorcycle Club, mas não estava conseguindo colocar nenhum infiltrado no motoclube. E como para eles a vida de Falco era descartável, a ATF o obrigou a tentar se infiltrar no motoclube. E mesmo que Falco não tivesse nenhum conhecimento sobre o mundo biker, muito menos habilitação para pilotar motos, eles não estavam nem aí. E sem opção, ele foi obrigado a se virar. A filial que eu vou tentar me infiltrar é uma das mais famosas da região. Como é que a gente vai fazer? A pergunta é: como chegar perto deles? Eu nem pareço um motociclista.
7. Nação Verde. Com o problema de habilitação resolvido pela própria ATF, Falco ganhou também uma Harley Davidson antiga para ajudar no disfarce, e assim tratou rapidamente de começar a observar os vagos de longe. E após uma breve preparação, Charles Falco passou a frequentar o mesmo bar que era controlado pelo motoclube. Lá, após contar uma história falsa de que ele havia sido salvo por um membro dos vagos na cadeia, Falco conseguiu a atenção do vice-presidente da sede de Victorville, na Califórnia, e após alguns dias foi aceito como hang-around, já podendo dar rolê com os caras, até que foi aceito como prospecto e posteriormente promovido a full patch. Mesmo que nunca tenha conseguido a confiança do sargento em armas do motoclube, Falco passou a ser um homem de confiança do VP e do presidente do MC, presenciando com seus próprios olhos toda a violência dos vagos, que eram famosos pela brutalidade por onde passavam, recebendo inclusive o apelido de terroristas urbanos por parte das autoridades locais. 6. Saque rápido. Durante a sua vida, Charles Falco sempre treinou boxe, e durante as brigas generalizadas que os vagos se envolviam, Falco era obrigado a lutar junto para manter o seu disfarce, e devido ao seu soco rápido e potente, Charles Falco recebeu o apelido de Quick Draw, algo como saque rápido em português. A fama de bom de briga e temperamento explosivo ajudava ainda mais a manter o seu disfarce, até porque os vagos nunca imaginariam que um policial faria as coisas que o Falco fazia, mas eles nem imaginavam que não precisaria ser um policial para ser um infiltrado. 5. Prisão. Após uma treta em que os vagos espancaram brutalmente um grupo de universitários, vários membros foram presos, inclusive Charles Falco. Ele resolveu permanecer preso com os outros membros do motoclube, eliminando de vez qualquer suspeita sobre ele. Falco chegou a permanecer 6 dias na solitária e nem assim entregou o seu disfarce. 4. Duro golpe contra os vagos. Em seu livro, Charles Falco conta que chegou a ser o segundo no comando da sua sede dos vagos. Foram mais de 6 anos de motoclube, no qual ele registrou um enorme número de material que comprovava a participação dos vagos em diversos crimes, como tráfico de drogas e armas, assassinatos e extorsões. E todo esse material foi usado pela ATF para prender 62 membros do motoclube, sendo essa uma das maiores prisões em massa de bikers 1% dos Estados Unidos. 3. Mongols e Outlaws. Falco relata também que conseguiu se infiltrar nos Mongols Motorcycle Club e nos Outlaws Motorcycle Club, e que permaneceu 2 anos em cada, levando também vários membros de ambos os motoclubes à prisão. Nos Outlaws, Charles Falco chegou ao posto de vice-presidente da sua sede e diz que, devido à sua experiência adquirida no período em que esteve nos vagos, sua vida foi facilitada, e assim permanecer nesses motoclubes não foi mais algo tão complicado. 2. Apenas 3 pessoas conseguiram. Sim, apenas 3 pessoas entre centenas de outros que tentaram conseguiram se infiltrar em mais de um motoclube, e o único que sabemos a identidade é a de Charles Falco, já que ele nunca fez muita questão de permanecer anônimo. Falco escreveu o livro Vagos, Mongols and Outlaws, My Infiltration of America's Deadliest Biker Gangs, e nesse livro ele conta com detalhes como tudo aconteceu. Eu li e recomendo. Charles Falco colaborou também com a produção da série Gangland Undercover, que foi transmitido pelo History Channel, mas que foi cancelada na 2ª temporada. A primeira é muito boa e tem completa e dublada aqui no YouTube. A pronúncia é vagos e não veicos. Ela vem da palavra espanhola vagabundo. A gangue de motociclistas vagos é 5 vezes maior que a Hells Angels na Califórnia. E eles são muito mais violentos. 1. A vida após os motoclubes.
É claro que após descobrirem que foram enganados, todos os motoclubes envolvidos passaram a querer a cabeça de Charles Falco. Por isso, ele entrou no serviço de proteção a testemunhas. Porém, em entrevista por telefone, Falco relata como é horrível e sufocante a vida de uma pessoa dentro do serviço de proteção. E assim, por vontade própria, ele quis sair. Mas essa decisão não durou por muito tempo. Com um complexo de perseguição e o medo constante de ser morto, Falco acabou voltando ao programa e mesmo assim, também em entrevista, relatou que o medo de morrer não passa nunca e que ele está sempre olhando para trás para ver se está sendo seguido, e inclusive sempre verifica embaixo e dentro do carro antes de ligar em busca de uma possível bomba escondida pelos motoclubes que o querem morto, já que ele inclusive presenciou na pele tudo o que esses motoclubes 1% são capazes de fazer. E aí, galera, conheciam a história do Charles Falco? Já leram o livro ou assistiram a série? Deixem nos comentários que eu vou ler tudo. Ah, deixa eu mandar um salve para todos os nossos hermanitos do México e nossos irmãos de Portugal. Muito obrigado. Um salve também para o Esqueletos Motogrupo de Caruaru, Pernambuco, para os Cavaleiros da Noite MC e o Cafas MCC Brasil. E claro que não pode faltar o meu muito obrigado aos membros do canal. Valeu de coração a cada um de vocês. Ah, não deixem de colar no canal do Malonão, ajuda a gente a chegar aos 1000 inscritos lá, dá essa força aí, meu povo, tem vídeo novo lá, hein? Ah, Kinect safadinho, você achando que era só Just Dance? Tá bom. Filmando o que a gente faz, batimento cardíaco, temperatura corpórea, quantas pessoas estão na sala, quem é, a gente estava com medo dele fazer isso. E então é isso, eu vou ficando por aqui, um abração do Malonão e nos vemos novamente em breve aqui no Top Mundo.